Oi, hoje a gente vai falar sobre David Berkowitz, o filho de Sam ou o assassino da Calibre 44. Berkowitz nasceu em 1º de junho de 1953 no Brooklyn, em Nova York, e recebeu o nome de nascimento de Richard David Falco. Sua mãe, Betty Broder, foi casada com Anthony Falco e tiveram uma filha antes de se divorciarem. Depois ela teve um caso com um homem casado chamado Joseph Kleiman e engravidou. Kleiman teria sugerido o aborto, mas ela teve o filho e registrou Falco como pai. Com 1 semana de idade, David foi adotado pelo casal de lojista Nathan e Pearl Berkowitz, que mudaram seu nome e lhe deram o sobrenome da família. John Vincent Sanders escreveu que na infância, Berkowitz tinha uma inteligência acima da média, mas perdeu o interesse pelas aulas e mostrava tendências piromaníacas, ou seja, ele sentia uma enorme satisfação de atear fogo em tudo. A mãe adotiva de Berkowitz morreu de câncer aos 30 anos e ele não gostou da segunda esposa do pai. Ele contou que sua madrasta tinha interesse por bruxaria e ocultismo. Em 1969, com 16 anos, Berkowitz esteve no Festival de Woodstock. Ele se alistou no exército em 1971 e deu baixa honrosa em 1974. Ele não esteve na Guerra do Vietnã, ficando baseado nos Estados Unidos e na Coreia do Sul. Em 1974, Berkowitz encontrou sua mãe verdadeira, a Betty Falco. Em poucas visitas, ele soube de sua concepção ilegítima e o nascimento, o que aumentou seus distúrbios. Ele se afastou da mãe, mas manteve contato com sua meia-irmã, Rosalind. Após deixar o exército, Berkowitz teve vários empregos braçais e, antes de ser preso, trabalhava como carteiro. Seu envolvimento em cultos. Berkowitz disse que se juntou ao culto na primavera de 1975. Inicialmente, conforme seu relato, o grupo se envolveu em atividades como comunicação com os espíritos e previsões do futuro. Gradualmente, contudo, Berkowitz disse que o grupo começou a usar drogas, pornografia sádica e cometer crimes violentos. Berkowitz declarou que o primeiro ataque a uma mulher ocorreu em 1975 e ele a esfaqueou. Essa vítima nunca foi identificada, mas uma outra, chamada Michelle Foreman, foi seriamente machucada, sendo internada em um hospital. Pouco depois, Berkowitz mudou-se para o apartamento em Yonkers. Por volta da manhã de 29 de julho de 1976, Mike e Rose Lauria retornavam para o seu apartamento em Pelham Bay após jantarem fora. A filha deles, Donna Laurie, de 18 anos, e a amiga dela, Jodie Valente, de 19 anos, estavam no veículo dos pais de Jodie, um Oldsmobile, estacionado ao lado de fora da residência de Donna. Donna Lauria abriu a porta do carro e viu um homem se aproximando rapidamente. De um saco de papel que carregava, ele tirou um revólver e o disparou por 3 vezes. Donna recebeu uma bala que quase a matou instantaneamente e Jodie levou um tiro na perna e a terceira bala se perdeu. O atirador fugiu. Jodie sobreviveu aos ferimentos e disse que não reconheceu o assassino, mas o descreveu como um homem branco de 30 anos, de cabelo curto. Essa descrição batia com a de Mike, pai de Donna, que momentos antes havia saído para jantar com sua mãe e quando voltou, ele disse ter visto um homem dormindo em um carro amarelo. Os vizinhos também alertaram a polícia sobre um carro amarelo que estava rondando a vizinhança horas antes do disparo. Detetives da 8ª Delegacia de Homicídios de Nova York recolheram poucas pistas. A mais importante foi a de que a arma usada era uma Charter Arms Bulldog calibre .44, um revólver poderoso de 5 tiros para ser usado a curta distância. A polícia seguiria 2 hipóteses, a de que o atirador fosse um admirador secreto da popular Donna, ou que o atirador se enganou e atingiu a pessoa errada, pois os vizinhos haviam dito que Mike Lauria, pai de Donna, poderia estar envolvido com o crime organizado e provavelmente aqueles disparos teriam sido por causa de uma espécie de acerto de contas. Num depoimento, Berkowitz disse que deu os tiros e que os membros do culto participaram do crime, vigiando e seguindo as vítimas. Na madrugada de 23 de outubro de 1976, ocorreu outro tiroteio, dessa vez no Queens, também envolvendo 2 vítimas que estavam dentro de um carro estacionado. Rosemary Keenan, de 38 anos, estava na direção de seu carro e Carl Denaro, de 25 anos, era o passageiro. Por volta de 1h30 da madrugada, a janela do carro foi estilhaçada por um tiro e logo após o casal ouviu vários disparos. Carl foi atingido na cabeça e Rosemary ficou ferida superficialmente pelos estilhaços.
Devido ao ferimento, Cole teve que implantar uma placa de metal na cabeça em função desse ferimento. Eles também alegaram não ver o autor do disparo. A polícia encontrou balas de calibre .44, mas as deformações impediram a identificação da arma. Cole tinha cabelo comprido e a polícia especulou que o assassino pudesse tê-lo confundido com uma mulher. O pai de Rosemary era um policial veterano e aprofundaria as investigações. Como no caso Lauria Valente, não haveria motivo para os disparos e a polícia fez poucos progressos. Nesse caso, Berkowitz disse à polícia que não participou do ataque, apenas estava observando e orientando a pessoa responsável pelos ataques, que era uma mulher e que não estava familiarizada com a arma .44. Na noite de 26 de novembro de 1976, Donna DeMasi, de 16 anos, e Joanne Lomino, de 18, voltavam para casa depois do cinema e ficaram do lado de fora da casa de Joanne Lomino, num lugar iluminado pela luz da rua. Um homem alto, louro escuro e de olhos negros e com uma vestimenta militar se aproximou e ficaria próximo das garotas. As duas moças acharam que ele estava perdido e queria pedir informações sobre que direção tomar e estavam certas. Ele começou a falar, abre aspas, "Vocês podem me dizer como chegar?" E antes de terminar a frase, sacou a arma e atirou em cada uma das garotas uma vez. Quando elas caíram, ele realizou mais alguns disparos. As garotas foram socorridas e internadas. Joanne ficou paraplégica e Donna DeMino se recuperou dos ferimentos. Baseados no testemunho de DeMasi, Lomino e dos vizinhos que haviam visto o homem correndo com uma arma na mão após o ataque, a polícia começou a procurar o homem louro e a arma foi identificada como uma .44. Nesse caso, Berkowitz disse que quem atirou foi um membro do culto John Kerr e que um policial de Yonkers estava também envolvido no crime. O ano novo começaria com mais tiroteios no Queens. Na madrugada de 30 de janeiro de 1977, um casal de noivos, Christine Freund, de 26 anos, e John Dill, de 30, estavam dentro do carro de Dill, preparando-se para ir a uma casa de dança após terem assistido a Rock, um lutador no cinema. 3 balas atingiram o carro por volta da 00:30. Em pânico, John dirigiu em busca de ajuda. Ele recebeu ferimentos superficiais, mas Freund levou 2 tiros. Ela morreu poucas horas depois no hospital. Não viram quem os atacou. A polícia determinou o uso da Bulldog .44. Foi feito o primeiro anúncio público sobre as similaridades desse ataque com os outros 2 e que poderia haver conexões entre eles. Foi dito sobre o calibre .44 e que as vítimas eram mulheres jovens com cabelos longos e escuros atacadas em carros estacionados e com acompanhantes. Mas os policiais descartaram esse padrão de ataques quando, por volta das 7:30 da noite de 8 de março de 1977, Virginia Voskerichian, de 19 anos, estava voltando para casa após a aula na Universidade de Columbia. Ela morava próxima ao ataque de Christine Freund. O ataque a Virginia teve outro ponto diferente dos ataques anteriores, pois além de ela estar sozinha, o horário era diferente. Não houve testemunhas diretas do assassinato de Voskerichian. Ela tinha tentado se proteger colocando os livros na frente do rosto, mas a bala atravessou e atingiu sua cabeça, matando-o. Ao ouvirem os disparos, os vizinhos correram para o local e viram uma pessoa que descreveram como um garoto de 16 a 18 anos de idade e sem barba, usando um boné. Berkowitz contou que ele esteve na cena do crime de Voskerichian, mas que a atiradora foi uma mulher de Westchester, em Nova York. Disse ainda que esse ataque foi para confundir a polícia, alterando o modus operandi. A partir daí começaram as primeiras investigações. Foi iniciada a Operação Ômega, que consistia numa força-tarefa de 300 homens, liderados pelo inspetor assistente Timothy Dalton. A polícia suspeitava de uma vingança do assassino contra mulheres jovens, devido talvez a uma rejeição. Declararam que o adolescente era na verdade testemunha e não suspeito. Foi dito que o homem alto e de cabelo preto da descrição das vítimas, Donna Lauria e Jody Valente, era o atirador da calibre .44. Mesmo com as investigações em andamento, Berkowitz não se intimidou. Ele assumiu um depoimento que foi responsável pela morte de Alexander Esaú, de 20 anos, e Valentina Suriani, de 18 anos. O casal estava no Bronx, próximo à cena do crime de Donna Lauria e Jody Valente. Na madrugada de 17 de abril de 1977, por volta das 3 da manhã, cada um deles foi atingido 2 vezes e vieram a falecer. Valentina Suriani morreu no local e Alexander foi levado ao hospital, mas morreu sem poder descrever quem havia feito o ataque. Houve uma carta nesse interim. Numa rua próxima dos assassinatos de Alexander e Valentina, um policial descobriu uma carta escrita à mão endereçada ao capitão de departamento de polícia de Nova York, Joseph Borrelli.
O autor da carta admitia ser um monstro e dizia ser o filho de Sam. Ele dizia que Sam gostava de beber sangue para se manter jovem e o ordenava a sair para matar. Papa Sam o mantinha preso no sótão e com isso ele via o mundo pela janela sentindo-se um desajustado. Para parar de cometer assassinatos, tinha que ser morto. Ele não queria matar mais, mas o fazia em honra ao seu pai. Desejava uma feliz Páscoa para os moradores do Queens. A descoberta da carta foi anunciada, mas o conteúdo permaneceu em segredo. Havia um trecho sobre ataque cardíaco que foi lembrado pela polícia que Dona Lauria era uma técnica médica e Jody Valente estudava enfermagem, ou seja, menções sobre as duas moças atacadas. Em 26 de maio de 1977, foi traçado pela polícia um perfil psicológico do assassino, onde ele foi descrito como neurótico e provavelmente paranoico e esquizofrênico, que acreditava ser vítima de possessão demoníaca. A polícia investigou 56 proprietários da arma .44 Bulldog e os testes não localizaram a arma do crime. Também foram colocados agentes disfarçados de namorados em carros estacionados em áreas isoladas da cidade, mas isso também não ajudou a pegar o assassino. E então aconteceram os últimos assassinatos. Sal Lupo e Judy Placido estavam no carro em 26 de junho de 1977, quando foram desferidos 3 disparos na lataria. E os ferimentos foram superficiais. Berkowitz disse que o membro do culto Michael Carr foi quem atirou. Ele contou que membros do culto queriam atirar em alguém que frequentava a discoteca Elefas por acharem que o lugar fazia referência ao trabalho do ocultista do século XIX, Eliphas Levi, estudado por eles. Em 31 de julho de 1977, no Brooklyn, o casal Stacy Moskowitz e Robert Violent estavam no carro de Robert. Quando se beijavam, um homem se aproximou do lado do passageiro e atirou dentro do carro, acertando os ocupantes na cabeça. Depois, o assassino fugiria para o parque. Quando acordou ensanguentado e confuso, Robert Violent conseguia ouvir os gemidos da garota com quem ele saiu naquela noite quente de 1977. Ele não conseguia entender o que aconteceu, mas lembrou da fala da sua mãe algumas horas antes. Ela disse a ele: "Cuidado, filho." E ele respondeu: "Tudo bem, mãe, hoje vou sair com uma loira", pois o assassino só focava em vítimas de cabelos escuros. Stacy morreu horas depois e Robert sobreviveu, ficando cego de um olho e com a visão do outro olho afetada. Os disparos foram testemunhados por Tommy Zaino, de 19 anos. Uma mulher chegou a informar a placa do carro do assassino como 4-GUR ou 4-GVR. Outras testemunhas apareceram, sendo o caso com o maior número delas até então. Cacillia Davis, que morava próxima da cena do crime, disse que 2 dias depois do assassinato que viu Berkowitz rodando na vizinhança e retirou o bilhete de multa de seu Ford Galaxy amarelo. Berkowitz disse que o atirador foi um amigo de John Carr, recém-chegado do Dakota do Norte. Também disse que seu carro, Ford Galaxy da placa 561XLB, tinha recebido uma multa de estacionamento proibido perto de um hidrante às 2h05 da manhã. A prisão de Berkowitz. Inicialmente, a polícia tratou Berkowitz como uma possível testemunha e não um suspeito. Isso mudou em 9 de agosto de 1977, 7 dias após Cacillia Davis ter contado sobre o homem com a multa. O detetive James Justice telefonou para a polícia de Yonkers para perguntar pelo bilhete e sobre Berkowitz. O sargento Mike Novotny disse que a polícia dali suspeitava de Berkowitz, ligando-o a crimes em Yonkers que tinham sido mencionados nas cartas do filho de Sam. Para surpresa do detetive, foi falado que Berkowitz poderia ser o filho de Sam. No dia seguinte, a polícia investigou a rua e o carro multado de Berkowitz. Foi encontrado um rifle Comando Mark III, munição, mapas das cenas dos crimes e uma carta para o sargento Dowd da Força Tarefa Ômega com mais ameaças de assassinatos. A polícia esperou Berkowitz sair do apartamento onde morava. Ele saiu às 10 da manhã carregando a .44 Bulldog num saco de papel. Ele foi preso em frente ao seu apartamento na Pine Street, em Yonkers, em 10 de agosto de 1977. A polícia revistou o apartamento e encontrou grafites satânicos na parede e havia também um diário. E houve o julgamento e a sentença do Berkowitz. Durante o julgamento, os policiais foram questionados pela revista do carro ter sido ilegal. A posse do rifle também seria ilegal no estado de Nova York. Durante os interrogatórios, Berkowitz disse ter mencionado que Sam era Sam Carr, um vizinho. Berkowitz declarou que o cão labrador negro de Carr, Harvey, foi possuído por um antigo demônio e que através dele a entidade o ordenava assassinar. Esse cachorro me lembrou de um desenho chamado Mr. Pickles, que também tinha um cachorro endemoniado.
Berkowitz disse que uma vez tentou matar o animal, mas fracassou por interferências sobrenaturais. Em 12 de junho de 1978, o assassino foi condenado a cumprir pena na prisão por 6 homicídios ou 365 anos. Ele ficou prisioneiro inicialmente no presídio de Ática. Em 1979, Berkowitz sofreu um atentado à faca na prisão. Ele se recusou a identificar o agressor, mas sugeriu que o culto estava por trás. Ele ficou com uma cicatriz na garganta. Em 1987, ele se reconverteu ao cristianismo. Desde então, ele tenta conseguir liberdade condicional. Depois desse caso, foi criada uma lei chamada a Lei Filho de Sam. Essa lei foi aprovada por muitos estados quando Berkowitz recebeu grandes quantias de dinheiro pela publicação de sua história. Isso é o que acontece quando grandes assassinos e grandes serial killers começam a chamar a atenção de escritores, de roteiristas de cinema, que querem os direitos da história dessas pessoas, desses assassinos, para poder publicar em livros, ou fazer filmes, ou fazer séries. Porque muitos deles ficam ricos na cadeia, né? E essa lei, pela nova legislação, o Estado é autorizado a receber todo o dinheiro arrecadado pelo criminoso por 5 anos, a fim de destiná-lo para compensar as vítimas. Então esse foi o caso Berkowitz, o filho de Sam, ou assassino do calibre 44. Muito obrigado para quem assistiu até agora e até a próxima.